Vamos agora para o nosso segundo tópico, que é analisar os tipos de recursividade. Lawrence Peter tem uma frase bastante interessante a respeito disso, que é: iterar é humano, fazer recursão é divino. Mas quem é Lawrence Peter? Ele é o criador de um programa bastante famoso chamado GhostScript, que é capaz de manipular arquivos PDF e PostScript, como o próprio nome indica. E é o fundador de uma empresa que exatamente construiu diversos softwares, a Aladdin Enterprise. Ele tem formação na Universidade da Califórnia, e um fato interessante, além de diversos outros projetos nos quais ele se envolveu, é que a partir de 2009 ele passou a atuar na área de música, fez um curso de música e atualmente ele se declara mais muito mais um músico do que uma pessoa da área de computação, apesar de ter contribuído de maneira significativa. E uma dessas contribuições, pelo menos é a minha opinião, é essa frase muito interessante. Nós vamos discutir por quê, né? Iterar é humano, fazer recursão é divino. Por quê? Porque realmente quando você pensa em captar a essência de um problema e conseguir expressar isso por meio da recursão, isso é realmente muito interessante. É uma característica, a extração de uma característica do problema e, no nosso caso, sua programação de uma maneira bastante interessante, elegante, né? Então, vamos lá. Computacionalmente, nós podemos dizer que há dois tipos de recursividade: a recursividade direta e a recursividade chamada de indireta. Vamos ver o que é a recursividade direta. Na recursividade direta, nós temos que uma certa rotina A, no seu corpo de código, chama a si mesma. Então, por exemplo, eu tenho no corpo de A uma chamada para A, como nós já vimos. Essa é a recursão chamada de recursão direta. A chama a si própria por diversas vezes, claro que até um caso básico para o qual ela não mais se chamará, resolverá, e isso vai gerar o processo de recursão. Então a ideia é: a rotina A inicia sua execução, em alguma linha do seu código chama a si mesmo, aquela execução ela é interrompida, todo o contexto é salvo numa pilha e uma nova execução de A é iniciada. Esses dois passos, 2 e 3, vão sendo executados um certo número de vezes. Num determinado momento, A atinge um caso básico, onde nenhuma chamada recursiva acontece, e aquela instância é resolvida diretamente. Quando ela se resolve, todas as chamadas que já foram realizadas para A são, uma a uma, resolvidas pelo retorno, e, num certo instante, a primeira chamada A é atingida e a recursão concluída. Se A for uma função, o valor final é retornado para quem a chamou. Se A for um procedimento, a tarefa para a qual A foi elaborada de maneira recursiva terá sido completada. Bom, por exemplo, as funções que nós já vimos, fatorial e a elevar, são funções que empregam a recursão direta. Outro tipo de recursão é a indireta. Na indireta, o que acontece? Uma rotina A, dentro do seu corpo, chama B. E a B, por sua vez, dentro do seu corpo, tem uma chamada para A, gerando, portanto, um ciclo, né? Então eu tenho que A vai dentro do seu corpo chamar B, B vai chamar A. O que vai acontecer? Vai acontecer que esse ciclo de chamadas vai começar a se repetir. A chama B, B chama A e assim por diante. Só que, evidentemente, esse ciclo vai ter que ser finito na prática. Tem que ter um certo momento em que A, por exemplo, não chama mais B. Ela é resolvida diretamente no seu caso básico e, a partir daí, os retornos vão acontecendo até que aquela primeira
execução da A seja resolvida. Ou, claro, não é preciso que seja A aquela que termina a sequência de chamadas recursivas. Pode ser a B. Né? Numa certa instância, a A é que termina, para outra instância, a B é que termina. Vamos pegar um exemplo genérico de duas funções que são definidas sobre os números naturais, só para que a gente compreenda o processo de recursividade indireta. Então imagine uma simples função que f de x ele é 2 toda vez que o número x é menor ou igual a 1. Como são naturais, vamos pensar, bom, então é 0 e 1. E que ela é 2 vezes g, outra função de x mais 1, quando x é maior que 1. Então, ela chama g passando o seu próprio argumento com 1 a mais, ou seja, soma-se 1. Por sua vez, a g, ela é assim, g de y, ela é igual a 3 toda vez que y é maior ou igual a 5. E ela é 2 vezes f, com o seu argumento subtraído de 2, se y é menor que 5. Então, f chama g, g chama f, modificando seus argumentos e tendo casos base. Então, eu vou ter exatamente a recursão indireta entre essas duas funções, porque no corpo de f tem uma chamada para g, e no corpo de g tem uma chamada para f. Claro que eu poderia ter um loop infinito se eu não tiver programado, pensado, elaborado bem essas funções. Vamos ver um exemplo. O que acontece se eu fizer uma chamada executando f de 2? Bom, chamei a função f passando o argumento 2. Então, se eu chamar f de 2, olhando lá para a função, eu vou ver, chamei f de 2. Vou voltar nela para a gente ver. O que acontece? F de 2, como 2 é maior que 1, ela vai fazer 2 vezes g de 2 mais 1. 2 mais 1, 3. Então, f de 2 chama 2 vezes g de 3. Ora, quando eu estiver executando g de 3 com o argumento 3, eu vou perceber que g de 3, como 3 é menor que 5, vai ser 2 vezes f de 3 menos 2, 1. Então, vai executar 2 vezes f de 1. Então, a g chamou a f, só que agora ela chamou com o argumento 1. Aí, o que vai acontecer na f de 1? Quando eu voltar para f de 1, eu vou ter o seguinte. F de 1 é igual, como 1 é menor ou igual a 1, 2. Então, eu vou ter o quê? O caso básico da f. Portanto, a f de 1 não chama recursão, ela se resolve com 2. Vamos ver o que vai acontecer. Como ela se resolveu com 2, quer dizer que o processo de chamadas de f para g, de g para f, ele agora terminou. Essa seta, no sentido das chamadas, vai indicar exatamente o processo de recursividade. Como essa aqui terminou, o que vai acontecer? Ela deve agora voltar. Então, reanalisando, eu vi assim, o f de 2 chamou o g de 3. O g de 3 chamou o f de 1. O f de 1 foi resolvido pelo caso básico, não chamou ninguém. Pronto. Agora, o que vai acontecer? Quando eu atinjo essa última chamada, que é o caso básico, eu vou ter os retornos das funções f e g. Então, agora que eu sei que f de 1 é 2, ele retorna, e é esse sentido da seta, para dizer, olha, aqui eu já sei que é 2. Como estava dependendo desse 2 para fazer essa operação, eu vou ter 2 vezes 2, 4. Portanto, ao obter esse resultado 4, eu sei que o g de 3 é 4. Retornei. Quando eu retornei, eu sei, se isso aqui é 4, 2 vezes 4 é 8. Portanto, o resultado de f de 2, que estava dependendo desse resultado, fala, olha, eu sou 8, era a chamada inicial, f igual a 8, isso aqui vai ser retornado para o chamador e, portanto, acaba-se o processo de chamadas recursivas. Então, o 3 foi sendo quebrado, foi sendo retornado para 4, o 2 voltou para 8 e o f de 2, então, foi descoberto como sendo 8. Então, isso que acontece na chamada de funções recursivas indiretamente.
É claro que é fácil perceber que quando isso acontece, você pode rapidamente perder, se não for bem implementada, bem elaborada, com atenção, você pode gerar loopings infinitos entre duas funções e você não ter os casos base sendo atingido. Isso é uma atenção que todo programador, todo elaborador de funções recursivas tem que ter, tanto diretas quanto indiretamente recursivas. Claro que eu também não preciso ter só duas funções, eu posso ter A chama B, que por sua vez chama C, C chama A, que chama B. Num certo momento eu tenho que atingir uma parada, um caso básico, para que eu deixe de ter a recursão. A recursão indireta ela pode acontecer com um número enorme de funções, né? Por isso, a gente pode estender essa classificação para entender melhor. Tem as recursões diretas e as indiretas. Quando eu pego a recursão direta, por exemplo, eu posso ter uma que nós chamamos em cauda, ou tail. Né? A recursão ocorre na última declaração da rotina. Quer dizer que no corpo da rotina a chamada a ela própria acontece na última declaração. Então ela vai executar integralmente e a última declaração dela é que vai chamar uma nova instância para ser executada da própria A. Se isso não acontece, eu digo que a recursão é não em cauda, quando a declaração da recursividade não é a última. Quer dizer que quando eu retorno da recursão, eu ainda tenho coisas, ou seja, declarações para serem executadas. Outro tipo, a direta linear. Quando nenhuma das declarações que estão no corpo de A vai exigir chamada recursiva. Então, por exemplo, A chama a si própria, mas quando ela vai continuar depois da chamada, nada mais exige que ela chame recursão. Ao contrário, numa recursão chamada de em árvore, quando eu retorno de uma chamada, pode acontecer que as declarações remanescentes também exijam chamadas recursivas a A. Quer dizer que dentro do corpo da rotina A é chamada mais de uma vez, em diferentes locais, em diferentes declarações. Então, se isso não acontece, ela é linear. Se isso acontece, ela é em árvore. Essa mesma ideia eu posso aplicar para as recursões indiretas, ou seja, estender a classificação das recursões. Então, veja que recursão tem um monte de características bastante intrigantes para que a gente possa compreendê-las de uma maneira mais extensa. Não é? Vamos ver um outro exemplo. Eu quero fazer o somatório dos elementos de um vetor, de números inteiros, V. Eu posso escrever isso como uma função recursiva e linear. Opa, na hora que eu estou dizendo que ela é linear, eu estou dizendo que nenhuma das declarações remanescentes da função A vai chamar de novo, ou seja, só vai ter uma única chamada. Vamos ver isso. Então, olha o que vai acontecer já direto nesse código aqui. Não podemos nos esquecer que em C, as posições de um vetor, os índices são numerados de 0 a n-1 quando o vetor tem tamanho n. Então, eu quero somar os elementos de um vetor em suas n primeiras posições. O usuário pensa que n conta 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, se o usuário falou que quer somar uma posição, para ele esse é o caso básico. Se n é igual a 1, eu simplesmente tenho que retornar o vetor na sua posição 1 menos 1, 0, porque para C, 0 é a primeira posição. Pronto, esse é o caso básico. Mas, se o usuário falar, olha, eu quero somar as 3 primeiras posições. Então, como é que a recursividade vai agir nesse caso? Eu vou dizer o seguinte, olha, para somar as 3 primeiras posições, eu devo somar o vetor na posição 3 menos 1, 2, porque 2 é o índice em C que corresponde à terceira posição do vetor, mais chamar recursivamente a soma, novamente, do mesmo vetor, falando que ora, se você quer somar 3, eu devo passar 3 menos 1, 2. Quando eu entrar novamente na função com 2, o que vai acontecer? 2 não é 1,
ele vai chamar recursivamente a posição 2 menos 1, que é 1, que corresponde à segunda posição do vetor, e novamente chamar recursivamente o somatório para fazer a soma de 2 menos 1, que é 1, e aí, nessa última entrada, a posição n é igual a 1, 1 corresponde ao elemento de ordem 0, no índice 0, e ela é retornada para cá. E aí, sucessivamente, as duas outras chamadas retornam e, ao final, eu tenho a soma do vetor todo de todos os elementos das 3 primeiras posições, como foi pedido pelo usuário. Para que você veja isso claramente, é importante que você faça o quê? Que você pegue esse programa, que você use um IDE que você tem costume, um ambiente integrado de desenvolvimento, implemente essa função, use os recursos desse ambiente para que você execute passo a passo essa função com diferentes valores de n e vá acompanhando o que acontece no processo de chamadas recursivas. Então, com isso, você vai ter uma ideia clara de como acontece o processo da recursão.